O cara do quiosque atirou, matou o prefeito, a primeira-dama, um gerente da Embasa que estava junto, foi de lambuja. Tinha 2 policiais na praça. Os policiais partiram para cima do cara, atiraram nele e acertaram, mas antes dele cair, atirou. Uma bala pegou na cabeça de um dos policiais, está em vida vegetativa até hoje. E o melhor dessa história, para nós jornalistas, essa história até hoje não foi contada. Quando você tem uma coisa diferente, que pode diferenciar o seu noticiário dos outros, você não pode deixar escapar isso. É um erro absurdo. Você está muito na época do Ctrl-C, Ctrl-V. O saber escrever não faz o jornalista, porque o jornalista é apuração. Na mídia impressa dos velhos tempos, nós tínhamos reportagens. Como ela era um veículo, né? Nós escarafunchávamos todos os cantos do planeta para ir atrás de boas histórias. Com o advento da internet e com o Google, aí é que o repórter não saiu mais da redação. Tecnicamente, nunca ia ter a qualidade do que nós chamávamos antigamente da cor local do repórter, ir lá, ver, perguntar, se informar e voltar para a redação e narrar não só o fato, mas o ambiente em que ele aconteceu. Então isso foi uma pobreza generalizada. E depois nós temos um outro aspecto, que é essa história da pós-verdade, que gera as fake news, as notícias falsas. E isso se reproduz na internet numa velocidade espantosa. Por que se reproduz? Porque falta a apuração. Lá em Valença você tem um site de Valença, que é minha terra, né? Um site de molequeiro chamado Rolando na Orla, feito por um radialista chamado Rodrigo Mário, e lá onde ele postou que o presidente da Câmara de Cairu é um arquipélago, um município vizinho onde fica Morro de São Paulo, Boipeba, Escambau, que o presidente da Câmara de Cairu estava querendo fazer uma cotação de preço de jet ski para dar um a cada vereador, para os vereadores fiscalizarem melhor as ilhas. E era uma molequeira de Rodrigo Mário, e essa zorra virou notícia no mundo inteiro, até em japonês. O que é que a internet faz? Deu a todo mundo a possibilidade de ter um veículo, mas não transformou todo mundo em jornalista, embora muita gente ache que seja jornalista porque tem um site, porque tem um blog. É outro pecado da internet, né? A não apuração. Lá em Santa Amaro, coisa de 2 anos atrás, em plena audiência, uma promotora deu um pau na cara do advogado. Todo mundo publicou isso. A história é conhecida, que a promotora deu um pau na cara do advogado. Por quê? Qual foi o caso? O que é que levou ela a se irritar? Né? Cadê a história? Ninguém sabe até hoje. Há advogados que sabem escrever, outros nem tanto. Há médicos que sabem escrever, outros nem tanto. E há jornalistas que sabem escrever, outros nem tanto. Mas o saber escrever não faz o jornalista, porque o jornalista é apuração. O que o jornalista faz? O jornalista conta a história. Para contar a história, ele tem que apurar, ele tem que ter todos os lados, tem que examinar essa história, ter todos os elementos para poder contar. Se ele não tiver todos os elementos, a história fica cheia de furos. Jornalismo é apuração. É uma ferramenta sensacional para a imprensa, se fosse bem utilizada. O problema é que com a internet aberta a todos, todo mundo acha que é repórter. Todo mundo acha que é profissional de imprensa. Abre um blog e já se sente o bambambam da história. Então, escreve. O português foi completamente abolido desse povo. Entendeu? Eles passaram longe. Escreve qualquer. O mim, eu me considero, isso assim, chega a subir os nervos. Então, eu não sei. Eu estou tomando cuidado para não falar algumas coisas, porque chega a ser ridículo. E as pessoas não perderam o senso do ridículo e se consideram jornalistas. O jornalista, para se destacar, ele tem que fazer esse tipo de negócio, você pegar essas coisas
curiosas que não estão aí no dia a dia, né? E isso, nos dias de hoje, vem desaparecendo. Parece que o noticiário está sendo muito fechado a certos acontecimentos, né? Quando aparece uma coisa dessa, o próprio repórter acaba brigando com o editor, porque às vezes o editor não entende, isso aí é besteira, bobagem, né? E quando o cara não percebe que é uma coisa fora do comum, né? Fora da mesmice. Então, na nossa época, o pessoal focava mais na questão da apuração, de buscar uma boa história, jornalismo é isso. Conteúdo. Buscar conteúdo, coisa que você surpreende o leitor. Óbvio que tem pontos, né? Tem casos pontuais, tem focos isolados, pequenos e tal, que se esforça para fazer um bom trabalho em comunicação. Então, um bom trabalho virou exceção. Virou exceção. Porque o lugar comum é o que a gente vive, Edson. É um lugar comum. Zé, vamos começar falando de conteúdo. Como é que você acha que... Não, agora promete de novo. Ixi, tá faltando conteúdo. Como é que você acha que está essa questão de conteúdo hoje no jornalismo? Eu acho que a questão se coloca, não existe conteúdo quando não existe credibilidade, você entendeu? Então todo conteúdo parece falso, na medida que é uma pobreza na qualidade da informação, certo? Os conteúdos estão totalmente pobres e desacreditados. Eu nunca fui a favor do ativismo jornalístico, entendeu? As pessoas que estão a serviço no partido têm uma crença ideológica, um lado político e achar que está vendo jornalismo, não está. É ativismo político usando jornalismo, mas talvez é válido, tudo bem, mas eu não acho que isso seja bom, não é jornalismo. Sabe? Eu vejo jornalismo uma forma, uma busca da informação verdadeira cada vez mais. Não é que você buscar a verdade, não, buscar cada vez mais se aproximar da verdade a partir de informações confiáveis, com qualidade de informação. Isso contribui muito para melhorar a saúde da sociedade, sabe? O cara que é militante político e jornalista, ele vai entrar num conflito muito grande, né? Porque há determinados momentos em que ele vai ter que fazer uma matéria contra o partido que ele segue, o partido que ele é militante. E como é que vai ser? Se você diz, olha, o jornal pensa assim, os meus patrões pensam assim, e eu concordo com eles, natural, não está cometendo nada de errado. Mas quando um cara se vende, entendeu? Quando um cara se vende, quer dizer, o patrão disse escreva isso, e ele escreve como se fosse ele. O Brasil hoje vive uma dicotomia. Seria o momento perfeito para o jornalismo, para se fazer jornalismo de posição. Olha, minha posição é essa, a posição do meu jornal é essa, os jornalistas que trabalham aqui têm essa posição e nós defendemos. É muito mais honesto do que ficar tentando buscar uma independência que não existe, um equilíbrio que não existe, tentar buscar o contraditório. Como o país está mesmo dividido, estabelecesse de um lado o povo, do outro as elites, então seria o momento perfeito. O padrão europeu é muito assim. Veja bem, antigamente nós tínhamos um chefe de reportagem que chefiava os repórteres. Ele fazia o que todo chefe dá tarefa e cobra resultado. Ele dava a pauta para o repórter, dava orientação para o repórter e depois examinava o produto final, se aquilo estava de acordo, às vezes pedia para refazer, olha, refaz, o ângulo é esse, o ângulo é outro, olha, está faltando essa informação aqui, tem buraco na sua matéria. E isso praticamente desapareceu. Eu me lembro que pauteiro era o sujeito que só fazia pauta, que estudava, que acompanhava tudo e tal, e o chefe de reportagem complementava a pauta, mas ao entregar a pauta para o repórter, conversava com ele, orientava inclusive o repórter no seguinte: olha, você tem que reagir em cima do fato. Se você chegar lá e não for isso, for o contrário, for outra coisa, você vai fazer o que está acontecendo. Não precisa nem se preocupar em comunicar nada, você
Então, uma das virtudes, inclusive, do repórter sempre foi essa, de reagir bem em cima do fato, não ficar esperando ou não perder o fato. A academia não supre isso. Não supre, inclusive, porque grande parte dos professores hoje das escolas de comunicação nunca botaram os pés dentro de uma redação de jornal. Então, eles são grandes teóricos, são acadêmicos do ponto de vista da teoria, mas eles não dominam a prática. Então, o profissional não recebe uma prática na escola, quando recebe é mínima. Chega na redação, ele não tem esse contato prático que vai lhe ensinar os macetes da profissão e, a partir daí, ele não consegue se desenvolver. Claro que há exceções, desde escolas que dão, desde professores até profissionais dentro da redação. Olha, ela sempre foi uma formação, a partir das escolas de comunicação, um pouco deficiente, certo? Sempre foi, você sempre aprendeu muito mais na prática, nas redações, do que nas escolas de comunicação, certo? Nas escolas de comunicação. Hoje, o que se vê é que a qualidade do que é formado nas escolas continua caindo cada vez pior. Eu evito ler num desses blogs aí, ou até nos próprios jornais aí, ler mais do que a abertura, porque você pode contaminar e tá aprendendo aqueles erros que está lá. Banda de erro que fica lá, né? É um texto pobre, um texto do ponto de vista informativo pobre, muito pobre. Jornalista começa a se formar no início do aprendizado da pessoa. Quem não fez um primário decente, quem não fez quem não teve um ensino fundamental decente, quem não teve um segundo grau decente, dificilmente vai ser um bom jornalista, a não ser que ele se empenhe pessoalmente para resgatar. Porque a universidade não foi feita para ensinar ninguém a escrever. Se o cidadão chega analfabeto na universidade, chega e às vezes sai. Eu conheço casos de gente que entrou e saiu inteiramente analfabeto, inclusive jornalista. Eu vejo o seguinte, me parece, nesses anos todos que eu tenho convivido em redações, e até com os colegas em coberturas, me parece que a formação em faculdade é uma formação muito deficiente. Você só consegue pegar a coisa do jornalismo quando você trabalha numa redação, né? É uma opinião que alguns colegas também têm em relação a isso. Acho que a última experiência que eu tive com estagiários foi o que me fez sair do trabalho, porque é muito doloroso você ver pessoas que vêm já fazendo TCC, já vão se formar, ou então já se consideram profissionais. Aí vem trabalhar numa redação de TV, e com todas as facilidades que a gente tem hoje, quando eu comecei em televisão, na TV Itapuã, a gente tinha 3 máquinas de telex e jornal impresso, que era o conteúdo, e um telefone fixo. Era o conteúdo que a gente tinha para fazer um jornal de TV de 51 minutos de produção, diário. Entendeu? E hoje tem-se programas de TV de no máximo 30 minutos, e tem internet, tem celular, temos tudo nas mãos, e ainda se consegue produtores que fazem uma pauta a partir de conteúdo tirado da internet e não olha a data. O conteúdo era de 5 anos atrás, entendeu? Isso foi me enlouquecendo e eu perdendo a paciência com todos eles. Então, antes que eu perdesse minha sanidade, eu preferi sair. Não sei se está em coma, mas devido a tudo que a gente tratou aqui, conversou, ele está numa situação ruim por isso, né? A falta de conteúdo interessante. Você precisa ainda produzir conteúdo exclusivo, além do dia a dia, para atrair leitores, para você oferecer um material, um produto mais interessante. Senão, realmente, do jeito que está aí... O jornalismo de Salvador está em crise? Tá. A imprensa de Salvador está em crise? Tá. Mas é, sobretudo, uma crise empresarial. O principal veículo impresso de Salvador faliu, mas faliu empresarialmente. Do ponto de vista do jornalismo, não havia motivo de falência.
porque jornalista bom tem aí bastante à vontade. Tem à vontade, excelentes profissionais. Inclusive novos? Inclusive novos. Por conta da falência empresarial, aí veio a falência editorial. Por quê? Porque jornalismo é caro. Jornalismo é caro. Você não pode trabalhar só com jornalista analfabeto. Você precisa ter um bom profissional. E o bom profissional é caro para ser formado. E é caro para se manter. Com a demissão, um enxugamento de redações, isso também se tornou crítico, porque se dá muita ênfase, muito espaço aos releases, né? Porque você tem um bocado de coisa que está acontecendo, coisas interessantes, nos 4 cantos da Bahia, que a mídia baiana não reflete como deveria. O mercado foi expurgando as melhores pessoas. Esse é o ponto número 1. Foi quando começou a se falar em assessoria de comunicação, porque em meu tempo a assessoria de comunicação era uma coisa menor. O sujeito que era assessor não tinha nenhum valor na classe e tal. E aí as pessoas que não davam para redação, que não escreviam, que não sei o que, iam ser assessores. Pois bem, mas com a crise, com a mudança de mercado, inverteu. As melhores pessoas saíram para a assessoria para ter algum salário mais digno, porque os jornais não faziam isso. Então, muita gente nova, ou sem a devida experiência, sem a diversa tarimba, começou a chefiar as redações. O comando da redação ficou enfraquecido com relação à competência, vamos ser claros. E uma prática que já vem de uns 20 anos, não sei, talvez um pouco mais ou um pouco menos, que quando se instituiu essa coisa de trazer o estagiário para dentro do ambiente de trabalho. Eu acho super válido, mas não você colocar toda a responsabilidade na mão dos estagiários. Então hoje tem estagiários sendo chefes de redação. Oi? Entendeu? Não tem condição. O estagiário está ali para aprender, não para ser o responsável por todo o conteúdo. Então hoje a gente vê conteúdo falando, repórteres falando besteiras no ar, a gente vê apresentadores com textos esquisitos, estranhos, entendeu? Na internet, então nem se fala. Por quê? Porque é o estagiário que está fazendo. Abro o jornal e está lá a notícia, eu começo a ler. A Ilha de Maré é um bairro de Salvador que fica do outro lado da Baía de Todos os Santos. Ora, quem escreveu isso não sabe o que é uma baía, não sabe o que é uma ilha, não sabe onde fica Salvador, nunca olhou um mapa, ele não sabe onde está. Como é que ele pode contar uma história? Como é que ele pode falar da Ilha de Maré se ele não sabe a cidade onde ele vive? E Salvador fica numa ponta da Baía de Todos os Santos. Do outro lado da Baía de Todos os Santos está também o continente. Então lá está Salbara, Salinas da Margarida, está lá Bom Jesus. Ele não sabe onde ele está. Se ele não sabe onde está, como é que ele pode contar uma história? Também, aí eu não vou citar nome, porque são nomes de pessoas muito conhecidas, são meus colegas, mas tem um repórter de uma grande emissora, da principal emissora da cidade, que foi cobrir uma exposição, uma exposição de Pansete, que estava passando por Salvador. Pansete morreu em 1700 e pouco. E ele fez a matéria e rapidamente o Jornal da Globo pediu, porque chegou primeiro em Salvador. Aí eu já falei emissora, né? Pediu porque chegou primeiro em Salvador. E aí ele chegou na TV Bahia e ligou para a emissora e disse: olha, eu já estou com a matéria. Ele se antecipou à produtora, quis ele ligar, né? Olha, eu já estou com a matéria. Infelizmente não deu para entrevistar Pansete porque ele não tinha chegado. Claro que o cara não tinha chegado, o cara morreu em 1700, porra.